Eu tava pensando, como é que foi o coração? Meu coração ficou a mil. É lógico que é sempre bom, eu gosto de algumas vezes ir no estádio, até para sentir a atmosfera, para sentir das pessoas também. Aqui a gente sempre falou aqui nas últimas semanas que o Corinthians deveria dar prioridade para o Campeonato Brasileiro, mas quando você chega no estádio... O negócio é outro. Você não vai jogar para perder nunca, né? Não vai jogar para perder. A pressão. E aí a torcida tem que ganhar. Claro. Então é completamente diferente daquilo que muitas vezes a gente pensa aqui, né? Na frieza. Na frieza e tal. Ali no estádio não. Ali o jogador tem a obrigação de ganhar. Há uma imposição por parte da torcida. A torcida ontem maravilhosa, né? Os 90 minutos. O próprio treinador do Bragantino exaltando essa torcida do Corinthians. Agora, foi um Corinthians onde no primeiro tempo muito tranquilo, Charles no meio campo, uma pegada, Bidu do lado esquerdo, o próprio Fagner, os três da zaga ali, e aí o Coronado se mexendo juntamente com o Garro, o Giovani que não foi muito bem no jogo. Mas aí no segundo tempo, esses jogadores principais, ainda mais no setor de meio campo, como o Rian, o Charles, o próprio Bidu, cansaram. E aí começou a dar espaço para os jogadores do Bragantino que começaram a crescer na partida. Então, um segundo tempo completamente diferente, onde a equipe do Bragantino teve muitos espaços e agora não pode tomar um gol de bola parada como tomou. Até porque você tem André Ramalho, você tem... A falha foi da onde? Da defesa, desses jogadores altos. O próprio Kaká, se você vê o lance, ele chega atrasado. Então, uma defesa alta com o Gustavo não pode tomar um gol de cabeça e naquele momento do jogo. Tinha acabado de tomar um empate. Então são jogadores experientes que tem que chamar a responsabilidade e falar, calma, vamos se posicionar. E não foi isso que nós pudemos ver. E aí depois... nós vimos aí o que o Hugo fez, né? Ali, na hora que precisou. Na hora dos pênaltis, ele cresceu. Como é o futebol, né? Até pouco tempo atrás, mas pouco tempo mesmo, os corintianos, muitos, pelo menos, que eu vi, lamentando a saída do Cássio, né? Um grande ídolo, o maior goleiro da história do Corinthians e, para muitos, o maior jogador da história do Corinthians, para muita gente. Aí, de repente, entra o Carlos Miguel, que dá conta do recado, substitui o Cássio à altura... E de repente vai embora. Aí o corintiano ficou meio órfão, né? Mas e agora? Quem que é o goleiro nosso? Aí chega o Hugo, que no Flamengo não conseguiu brilhar. Falei, pô, trouxeram um tampão aí que vamos ver o que vai dar. Olha, de repente, ninguém mais lembra de Cássio, ninguém mais lembra de Carlos Miguel. E o Hugo vira ídolo de uma hora para outra. Porque sabe o que é, Alex? É muito difícil você substituir uma pessoa tão grande. Sim, lógico, sim. Ninguém. Olha como o São Paulo sofreu quando o Rogério Ceni parou. Até Só hoje. agora que o Rafael tomou. Mas não dá para comparar. Não dá para comparar, né? E assim, o Hugo já chegando nesse momento de decisão, decidiu. Sim. E era isso que o corintiano precisava. E virou ídolo. Tem mais Corinthians por aqui? Tem, né? O a segurar o Hugo, porque não pode deixar ele escapar, né, Salazar? É isso mesmo, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Logo após a euforia da comemoração da classificação, o assunto não teve como ser outro. A permanência de Hugo Souza no Corinthians, né? O corintiano tem medo que volte a perder um goleiro como perdeu o Carlos Miguel ali, quando ninguém esperava, quando todo mundo apostava suas fichas. Bom... Diferentemente do Carlos Miguel, o Hugo Souza tem deixado claro a cada entrevista que quer permanecer no Corinthians, quer ficar no Corinthians. A informação que eu tenho de bastidor é que entre o clube e o goleiro está tudo certo, ele não vai criar nenhum obstáculo, não vai ter nenhuma negociação a mais para segurar o Hugo Souza por aqui. É mesmo uma definição que precisa acontecer entre o Corinthians e o Flamengo. E antes de eu trazer mais detalhes, eu quero falar de uma curiosidade. Ontem mesmo, alguns torcedores, na brincadeira, falaram de repente de abrir uma campanha para fazer o Pix para o Flamengo, para pagar o dinheiro que precisa pagar para garantir o Hugo Souza por aqui. A situação é a seguinte: o Corinthians tem o Hugo por empréstimo por uma temporada, pagou 200 mil euros por esse empréstimo. Para ficar com o Hugo, o Corinthians precisa pagar 800 mil euros ao Flamengo e assim comprar 50% dos direitos econômicos
do goleiro. Qual que é o receio do torcedor? Chegar no final desse empréstimo, o Hugo muito valorizado, aparecer um outro clube oferecendo muito mais dinheiro, e aí o Corinthians vai ter a prioridade, mas vai ter que igualar essa oferta. É por isso que todo mundo quer acelerar, antecipar essa contratação em definitivo. Só que no contrato, descobrimos ontem, apurando essa situação, de que o Corinthians só pode exercer essa compra a partir de 1º de outubro. E isso foi colocado no contrato a pedido do próprio Corinthians. Qual que era o receio do Corinthians? Não ficar com o jogador por empréstimo, correndo o risco dele ser vendido já nesta janela. Então, para garantir que ele não sairia nesta janela, o Corinthians colocou essa cláusula aí a partir de 1º de outubro para qualquer clube fazer uma oferta ali e, de repente, contratar o Hugo Souza. Então, é isso que deve acontecer. O Corinthians se alinhar com o Flamengo e com o Hugo para, a partir de 1º de outubro, ir lá depositar, antecipar e resolver logo esse problema. 800 mil euros é o preço da fera para ficar aqui em definitivo e deixar todo mundo calmo e tranquilo. Passando só alguns dados para vocês, o Hugo pegou 3 pênaltis na mesma partida ontem. Isso não acontecia desde o Brasileirão de 88 no Corinthians, claro, né? Falando só do Corinthians, quando o Ronaldo Giovanelli pegou 3 pênaltis também numa decisão contra o Grêmio. Não é pouca coisa o que está fazendo o goleiro de 25 anos do Timão, hein? Nossa, nem o Cássio pegou 3 seguidos no mesmo jogo, Salazar. Eu achei que o Cássio tivesse, não pegou 3 no mesmo jogo. Puxa vida, hein? Ô, Salazar, quanto custou a saída do Carlos Miguel? Peraí, você já responde, Salazar, já